ter compaixão agora, porque ele tirou o microfone e eu falei de falar. Isso, nessa questão da gente entender essas nossas relações, as pessoas com quem a gente convive, eu entendo todas as maiores dificuldades em relação a essas convivências, seja como eu falei, dentro de casa, do trabalho, no nosso dia. Hoje na escola, a gente tem que ter essa cidade, as pessoas estão tão lá, a gente anda na rua e parece que está brigando com todo mundo, né? E como é que a gente faz com isso, né? Como é que a gente vivencia um momento de trânsito? Eu, muito particularmente, eu não gosto de trânsito. Eu procuro sair em horários que não, né, que não tenha tanto, mas não tem jeito. E eu fico muito nervosa com o trânsito, porque isso me atrasa, eu poderia estar fazendo outras coisas. Mas como que é que eu tento trabalhar isso? No sentido de que já que eu estou preocupada com o trânsito, então eu vou ter que sair um pouco antes, não vai ter jeito. Porque senão, com certeza, eu vou chegar atrasada nos lugares. Quando eu consigo me conectar com o fato de que tem coisas que a solução existe em a gente não se preocupar, porque não tem o que fazer, a gente acaba não se estressando. E a gente vê na rua o quê? Pessoas nervosas, irritadas, estressadas. No trânsito, por nada as pessoas já param, já querem xingar. Então, o que significa isso, né, gente? Sempre isso é uma coisa que cutuca a gente. Aí vem a questão do espinho, né? Então, a gente tem uma indisposição na rua. Então, já teve uma cutucada lá no pé, né? Vamos pensar no pé que pega bem de um jeito ruim. Aí, a gente chegou no nosso espaço de trabalho, alguém falou alguma coisa, pronto, um novo cutucão. Aí, a gente chegou em casa, alguém também não estava muito disposto, um outro cutucão. E aí, como é que a gente reage a tudo isso? O que a gente faz com isso? Já que cada um de nós também cada um tem os seus momentos de dores e desprazeres, de mau humor, de indisposição, né? De todas as coisas que acontecem durante a vida que não estão muito boas, a gente também quer ser recebido muitas vezes de uma forma mais amorosa. E aí é onde entra o que eu estava falando sobre o amor. Como é que a gente consegue, né, aguentar o que as pessoas estão passando sem ficar brigando com todo mundo? E como é que a gente também quer ser amado independente do nosso estado de humor, que muitas vezes não está dos mais felizes? Isso é uma parte. Agora há pouco eu falei na compaixão, né? O que seria compaixão? É o perdão, gente. Perdão em que sentido? É não julgamento, não perdão. É o não julgamento. O que é o não julgamento? É eu entender que cada um está no seu melhor momento. Então, se eu começo a entender o problema do outro como uma coisa pessoal contra minha pessoa, então sempre vai ser uma coisa que vai cutucar e mais vai doer muito. E se eu entender que o problema é do outro e não é meu, e que o outro está daquele jeito e é problema dele, o que eu posso fazer é, no mínimo, ficar mais imparcial em relação ao que o outro está trazendo, a vida vai ficar um pouco mais fácil. Por quê, gente? A gente sempre vai se sentir incomodado com alguma coisa que alguém falou, porque reverbera na gente, porque tem a ver com as nossas questões pessoais que não estão resolvidas. Internamente, nós somos assim. Então, na medida em que, de alguma forma, a gente se sente incomodado, por exemplo, alguém xingou a gente na rua porque a gente, sei lá, atravessou na frente o carro. A pessoa está brigando por quê? Aconteceu, foi sem querer, e o outro está brigando porque ele está bravo e está precisando brigar com alguém. Então, eu vou tomar para mim essa dor? Não, vou deixar a pessoa com a dor dela e ela vai ter que se virar com isso, desde que eu não aumente esse processo achando que tudo está dando errado porque eu estou errado na situação. A gente vai tentar amenizar essa dor, esse espinho que acaba aparecendo. Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês nesse raciocínio é que quando a gente passa a ter a função do julgamento, a gente passa a nos julgar primeiro. E julgamento leva a culpa. E culpa leva a coisas ruins. Né? Quando a gente sabe, de alguma forma, mesmo que a gente não acredite muito, que a gente sempre dá o nosso melhor sobre tudo. Cada um de nós aqui, de alguma forma, sempre dá o seu melhor. Ninguém consegue dar menos do que o seu melhor, mesmo que esse melhor não pareça ser o melhor. É o que cada um pode dar para o mundo. E quando a gente que está junto com essa pessoa, com essas pessoas, com esse grupo, percebe que o outro está dando o seu melhor, a gente tira da frente da gente uma situação que não é nossa. Ela sai do processo de ser pessoal.
por que está falando assim comigo, né? Uma situação. E aí você vai começar a pensar que não é com você, é que tem gente que acorda precisando brigar. E aí ela vai encontrar alguém para brigar, porque alguém sempre vai estar na ressonância, ou seja, vai estar no mesmo patamar de pensamento, no mesmo patamar de situação, e aonde vem as piores situações que a gente acaba vivenciando. E aí dentro disso, gente, tem uma coisa muito importante que a gente procura praticar, né? É a fé. Mas a fé em quê, né? No que a gente precisa acreditar? Primeiro a gente tem, para nós aqui dentro desse lugar, dessa casa, a gente tem a fé no plano espiritual, a gente tem a fé em Jesus, a gente tem a fé que as coisas estão sempre a nosso favor, desde que a gente encontre dentro de nós essa ressonância com essa fé. Aqui a gente fala muito no nosso aprendizado, na nossa doutrina, na fé raciocinada. É assim, você não vai ter uma fé cega, falaram para você, você vai acreditar. É vivenciar isso. E vivenciar isso representa que a cada dia eu me coloco à disposição de aprender coisas novas. Eu me coloco à disposição de abrir a minha cabeça para não ficar preso numa situação incômoda. Porque a gente vai passar a encarnação inteira, como já passamos tantas outras, com muitas coisas cutucando a gente. Porque a gente não vem com uma coisa só, a gente vem com várias informações. Mas quando a gente resolveu vir para cá e cumprir mais uma vez esse momento, essa vida, com toda a proposta de melhoria, com certeza 90% a gente esqueceu, se não mais. Então a gente vai vivenciando, sempre achando e vivendo no incômodo, né? no mal viver, na chateação. E assim, gente, chateação vai trazer o que para nós? O que essa cutucada desse espinho, né? dessa coisa ruim que está para a gente vai trazer para nós? Uma baixa de pensamentos, um pessimismo, uma energia que não vai ficar boa. E aí quem que vai encostar na gente? Ou quem que vai chegar perto? Uma energia semelhante ao que eu estou pensando. E para isso nós temos muitos, às vezes, espíritos brincalhões, ou mesmo aqueles irmãos que não estão tão evoluídos na senda do crescimento deles, que querem confusão dentro da casa da gente, no trabalho da gente, na cabeça da gente. E a gente precisa ter muita firmeza, gente. Cabe a nós, nesse momento, fazer uma oração, se conectar com o plano espiritual, porque a vida aqui na Terra não é fácil. A gente está aqui, não está passeando, né? Bem ou mal, a gente está aqui para aprender. E se a gente está aqui para aprender a ser melhor, para a gente poder desencarnar com um conteúdo menos pesado, para em algum momento voltar novamente, por que a gente não começar agora a se conectar com esse melhor? A fazer esse processo. E repito, é muito difícil quando a gente está passando por aquele incômodo, por aquela situação, a gente conseguir elevar nosso pensamento e se ligar ao alto, ou a Deus, ou a Jesus, ou a nossos amigos espirituais. Porque realmente não é fácil, porque a nossa conexão é aqui na Terra. E aqui na Terra a gente está vivendo, se a gente for pensar no que o mundo inteiro está passando, uma densidade muito grande, né? De pensamentos, de sofrimento, de dor, de doença. Mas cada um de nós é um universo. E nós somos um universo de produzir coisas boas. Cada um de nós aqui tem a capacidade de evoluir dentro do nosso dia a dia, trazendo o melhor, trazendo coisas boas, porque a gente acaba atraindo. Mas como a gente vem com um monte de questões a serem resolvidas, e no nosso dia a dia parece que as coisas aparecem com mais densidade, quer dizer, aquele dia que a gente acorda atrasado, não é assim? Tudo dá errado o dia inteiro, que a gente já acordou com aquele pensamento que não está tão positivo, que a gente talvez não tenha dormido à noite, que está com algum problema, ou de saúde, ou de dinheiro, ou de trabalho, ou com família, e a gente acaba não dormindo. A hora que a gente levanta de manhã, a gente acorda já sem uma energia boa para começar o dia, e aí o dia se desenrola todo errado. A gente fala, nossa, levantei o pé esquerdo. Não, a gente só esqueceu de fazer a prece de manhã. A gente só esqueceu de fazer essa conexão. Porque nesse momento dessa conexão, gente, com certeza, a gente vai ser socorrido. Agora, depende como que a gente vai entender essa conexão. Essa conexão que a gente vai fazer, essa prece, ou essa ligação que a gente vai fazer com o plano espiritual, com os nossos amigos espirituais, eles não vão resolver nossos problemas, gente. Eles vão nos intuir para que tenhamos a possibilidade de nós resolvermos. Às vezes eu penso por mim mesma e para mim, que eu penso, né? Nossa, me dá paciência para essa situação. Querido Deus não vai me dar a paciência pronta.
Ele vai me dar situações que façam me testar a minha paciência. O problema é esse, a gente queria receber assim, olha, tá aqui a sua dose, usa ela como você quiser e usa da melhor forma possível. Não funciona assim, né? Se a gente vai pedir paciência, a gente vai ter pessoas ao nosso lado que vão testar a nossa paciência para desenvolver o dom, vamos dizer assim, o desenvolvimento da paciência. Se a gente pede, por exemplo, que eu tenha discernimento, eu vou ter situações que vão me obrigar a escolher pelo caminho do discernimento, que me dê tranquilidade, então eu vou ter que fazer a prece e produzir a tranquilidade dentro de mim. Ah, parece que é tudo tão fácil, né? Não é. Não é, porque a gente vive de uma outra forma. A gente vive sempre procurando soluções prontas. E elas estão prontas se a gente enxergar com quem que a gente está se ligando, né? Essa é a questão. Então, quanto mais a gente se liga na descrença, na falta da fé, na dor, na dificuldade, obviamente que as coisas que a gente vai atrair vão ser relacionadas a isso. É isso que muitas vezes... Eu mesma penso nisso, nossa, às vezes é tão difícil fazer essa conexão. Aí vou lá, leio um pedaço do Evangelho, aí abro uma página, aí peço uma orientação. E a orientação nem sempre ela vem com clareza, escrito assim, olha, essa é a orientação para você. Não, eu preciso aproveitar do que chegou para mim para eu perceber o que eu tenho que aprender com aquilo. Então, gente, aqui é um aprendizado intenso o tempo inteiro. Todas as provações que a gente pode ter aqui, a gente vai ter por quê? Porque aqui a gente se propôs a isso. A gente se propôs a estar com pessoas que nos desafiem. Olha que coisa maluca, né? A gente acaba criando situações onde a gente atrai pessoas que vão nos testar se nós nessa vida estamos preparados para passar de ano. Se a gente vai conseguir entrar na outra vida já tendo realizado o que a gente precisava aqui. Então, gente, tudo o tempo inteiro é um movimento de crescimento. E tudo tem os dois lados, né? Se tem um lado ruim de alguma coisa, qual que é o lado bom dessa mesma coisa? É como eu falei um pouco no começo, toda pessoa que está muito bem sucedida sobre tudo, ela tem um espinho, ela tem ali no calcanhar alguma coisa que está dizendo assim, olha, não é tão completo assim, você precisa galgar mais um pouco sobre isso. E qual que é o alento que a gente tem? Saber que depende de nós buscar essa melhora, saber que depende de nós achar esse caminho. Às vezes a gente está dentro de um problema, tão afundado no problema, por N questões relacionadas à nossa vida. A gente está tão envolvido nas nossas questões que a gente não consegue ver uma solução. A gente está tão atrapalhado sobre aquilo que parece que não tem caminho. A gente não sabe que caminho tomar, o que pensar, como fazer. E qual que é o caminho, gente? No máximo é serenar, pedir essa ajuda, dessa serenidade para o plano espiritual, para que a gente possa aí achar o caminho, porque tudo tem uma solução, gente, tudo. Tudo. Tem algumas pessoas que até falam assim, a gente só não tem jeito para a morte, né? A gente só desencarna, vai para outro plano e tudo continua do mesmo jeito que está aqui. Porque, na verdade, a gente só muda de plano, do ponto de vista do que a gente aprende aqui. A gente está aqui hoje, a hora que o corpo não funcionar mais, por alguma razão, a gente vai continuar nossa trajetória em outro lugar. Então, não é melhor começar a resolver aqui do que ter que passar para lá e sofrer para depois aprender de novo? Então, a proposta que a gente tem aqui de estar hoje nesse corpo é uma dádiva, porque a gente tem a dádiva do esquecimento. A gente não sabe o que aconteceu em vidas passadas, a gente não sabe se foi bom e foi ruim, não importa também, porque a gente está aqui para aprender com as novas coisas que a gente tem. Aprender o quê? Com os dons que a gente trouxe, o que a gente construiu de bom, a gente vai progredir aqui a partir desse bom. E o que a gente trouxe de ruim, a gente vai aprender para não replicar, para não refazer de novo, porque a gente está nesse caminho evolutivo. Então, dentro desse processo, a gente vai percebendo que essa lição divina ela é tão perfeita que ela coloca a pessoa certa no lugar certo, do jeito certo, no momento certo. E situações também. Então, mas a gente precisa se abrir para as situações, né? Às vezes a gente está tão fechado, né, dentro de um pano escuro, ou de um buraco, ou de uma coisa que é ruim, que a gente não enxerga alguém estendendo a mão para a gente. A gente não enxerga, às vezes, um cartaz que a gente lê que nos dê uma solução. Então, tudo tem jeito, gente, tudo. E sempre a gente precisa lembrar, Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar.
Porque a verdade é que se a gente aqui está carregando o que a gente está carregando, é porque de alguma forma a gente se preparou para isso. Então, eu dentro desse raciocínio do que viria a ser o espinho, eu entendo que é tudo isso que nos incomoda o tempo inteiro. A gente fala, nossa, agora que eu achei que eu ia estar sossegado na vida, pronto, vem essa coisa e despeita tudo o que eu fiz. Por quê? Porque eu já construí sobre aquilo que eu tinha que aprender naquele patamar. Está na hora de eu ter uma quebra e ir para um outro patamar de aprendizado. Se eu me dispuser a aprender, se eu me dispuser a querer crescer e ver quais as vantagens que tem aquela queda, né? Claro que nenhuma queda é boa. Se a gente pensar em queda física, a gente pode quebrar partes do corpo, isso não é legal. Mas até isso, às vezes, tem uma vantagem. Até isso faz a gente parar para pensar na vida da gente. O que a gente está fazendo com essa história, com a dádiva que é a vida que a gente está aqui, né? Com a dádiva da reencarnação. A gente sabe por comunicações que tem muitos espíritos precisando reencarnar e nem sempre eles têm a possibilidade de vir, porque não tem, né, espíritos reencarnantes suficiente para isso. E de repente a gente está aqui para aproveitar essa vida que a gente tem aqui, que a gente seja agradecido a cada dia por ela, porque ela nos dá a oportunidade de não enxergar fora desse plano, da gente poder a cada dia construir sem a consciência do que aconteceu em outros momentos do passado. Então a gente vai aprender porque realmente a gente está preparado para esse aprendizado. Porque, por exemplo, se a gente lembrar de alguma coisa ruim que a gente tivesse feito no passado, como muitas pessoas às vezes querem saber, né, o que aconteceu na encarnação passada. Muitas vezes a gente pensa, né, será que na encarnação passada eu fui algum rei, algum rainha, alguma coisa assim? Ninguém nunca é da parte baixa da reencarnação, né? Sempre a gente quer ser aquele que é maior, e não, gente, a gente é só um ser humano aprendendo e um espírito em outras vidas aprendendo. E já que a gente não lembra, que bom, porque senão, se a gente lembrasse, a gente se forçaria agora a ser legal ou tentar resgatar o que a gente fez de ruim antes, se é que a gente fez, né? E aí a gente tentaria ser bom, não porque a gente precisa aprender a ser bom, sei lá, mas porque a gente no passado fez alguma coisa ruim. Então isso não importa, gente, importa agora. Importa a gente entender para aprender o que a gente trouxe como um dom divino, de ajudar de alguma forma a gente, aos outros, e com esse dom a gente se burilar naquilo que a gente acha que está ruim. Por quê? Por que está ruim? Por que está incomodando? Porque a gente não aprendeu. Porque ainda a gente precisa estar sendo colocado à prova para poder crescer na nossa evolução aqui nesse momento, nesse planeta, com as pessoas que a gente está e com as possibilidades que a gente tem. Então, gente, assim, esquece essa história que a gente vai alcançar a plenitude aqui, que todos os departamentos da nossa vida vão estar 100% o tempo inteiro. Eu imagino que se isso acontecer, a gente já vai pronto para desencarnar, né? Se a gente já realizou tudo aqui, está tudo bom, a gente vai ficar por aqui, né? Então, eu entendo que se a gente está aqui, é porque a gente ainda tem muito para aprender, e aprender para que a gente possa construir dentro da gente esse lugar melhor. E lembrando que o incômodo ele sempre vai estar aí, porque eles nos cutucam para a gente fazer outras coisas, para a gente ficar incomodado mesmo. Esse é o papel, né, do cutucão, do espinho, é para a gente ficar incomodado e mudar aquela situação. Porque assim, gente, da dificuldade é que nasce a criatividade. Então, toda vez que a gente se sente acuado, sem solução, se a gente se colocar à disposição daquilo que a gente sabe, a gente vai criar um novo jeito de fazer as coisas, até de conviver. Então, a partir de hoje, ele ficou sem som, né? A partir de hoje, eu vou mudar a forma como eu vou levantar de manhã e fazer alguma coisa. A partir de hoje, eu vou passar a fazer evangelho todo dia. A gente fala muito em fazer evangelho aqui, por quê, né? O evangelho, o correto que a gente quer proposto, né? É sempre uma vez por semana, no mesmo horário, né? Do mesmo jeito, fazendo a leitura inicial. É o que a gente faz um pouco aqui, né? Fazendo uma pequena leitura, refletindo, a gente faz uma abertura, que é uma prece de agradecimento, como a gente faz aqui. A gente faz uma leitura de um livro qualquer que a gente tem, até do Evangelho mesmo. E depois que a gente pensou um pouco sobre isso, se a gente fizer em grupo, a gente lê um pouco, conversa um pouco a respeito, debate sobre o que cada um achou. E no final a gente faz as vibrações.
vibrando em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, é o que a gente vai fazer daqui a pouco aqui, que são as vibrações. Então a gente precisa ter um dia, um horário, para que o plano espiritual possa vir naquele dia e horário, porque senão fica muito solto, como é que a gente vai ter essa ajuda toda, né? Então é importante essa disciplina. Mas quando a gente está muito tumultuado, a gente sempre fala assim, faz todo dia o Evangelho. Nossa, mas todo dia eu vou ter que parar para fazer isso? Sim, todo dia. Porque é nesse momento que você consegue serenar seus pensamentos. Então como é que você pode fazer? Você não precisa gastar meia hora, 40 minutos. Você faça ali 15 minutinhos, faz um pensamento, faz um agradecimento, lê uma frase, não precisa ser do livro, nada, lê uma frase, pensa a respeito, faz uma vibração pelo mundo, pelos seus parentes, por tudo aquilo que você acha que está te incomodando e pede sempre forças para você poder continuar diariamente. E se você fizer isso todo dia, daqui a pouco você não precisa mais fazer todo dia, porque você já está conectado com aquilo, você já está pronto para estar olhando para aquilo. E você já se coloca à disposição com todos os problemas que vão aparecer. Com certeza você vai fazer o quê? Você vai entender que você está criando essa conexão. E essa conexão, gente, é a oração, é a vibração, é o pensamento elevado. Sempre que você chegar perto de alguém, você perceber que essa pessoa está chateada, transtornada, faça uma prece por ela. Peça para que ela serene o coração dela. Se a pessoa estiver aberta, faça junto. Ou seja, pense nela com amor, com compaixão, com um trato de aceitação, para que você possa fazer para o outro o que você gostaria que fizesse com você. Então, o que eu quero para mim? Eu quero isso, isso, isso. Então, também posso proporcionar para o outro isso. Vocês não sabem o quanto isso potencializa as coisas boas da nossa vida, gente. No começo é difícil, porque a gente vem de um padrão vibratório, a gente está tumultuado com as nossas questões, e a gente vem de um padrão vibratório porque a gente não consegue sentir isso. Mas se a gente criar uma disciplina de todo dia, antes de sair de casa, ou antes de dormir, sei lá, ou na hora do almoço, fazer esse evangelho rapidinho, a gente vai criar uma conexão mais profunda. Isso faz parte da reforma íntima, que é o que a gente sempre fala aqui, e que é a nossa base de estudo sempre, o que eu posso fazer a cada dia para me melhorar e estar melhor. Para que esse espinho, esse cutucão que está sempre ali com a gente se torne uma coisa mais leve, para a gente poder entender e aprender o que a gente está fazendo aqui, nesse momento, nessa encarnação, nessa vida maravilhosa que a gente tem, e tudo aquilo que ela nos proporciona, que seja de bom ou no nosso ponto de vista de ruim, mas que a gente possa ser sempre um instrumento da vontade divina, para que a gente possa crescer sempre no movimento de bem-estar, de qualidade, de alegria e de tudo de melhor que a gente pode ter, tá bom? Fica a reflexão aí, para que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no domingo. Fiquem na paz do Mestre Jesus e uma boa cromoterapia. Bom, continuando então nossa cromoterapia de hoje, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vibrações que faremos com muito amor, com muito carinho, doando o melhor de nós, para que o plano espiritual possa se utilizar das nossas energias e ajudar aqueles que mais necessitam. Então vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Nós vamos vibrar pela paz entre Israel e os palestinos, Hamas, Hezbollah, que eles possam manter o cessar-fogo, possam libertar os reféns sequestrados e que a paz possa voltar a reinar naquela região. Nós vamos vibrar também pela paz entre Rússia e Ucrânia, que esses dois governantes também encontrem um caminho para um tratado de paz, o cessar-fogo naquela região, para que eles possam reconstruir as suas casas, as suas cidades
e continuarem as suas vidas. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que possamos vibrar por Brasília, pela Praça dos Três Poderes, para que eles possam encontrar um caminho para trazer o desenvolvimento e o progresso ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Que as tuas correntes médicas ajudem na cura, no alívio das dores de todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão a Jesus e o plano espiritual pelos males praticados e possam iniciar ainda nesta encarnação a regeneração de si mesmos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que as tuas correntes socorristas possam ajudar a resgatar todos aqueles que ali estão e que sinceramente se arrependeram dos seus males praticados, pediram perdão por aquilo que fizeram de errado. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser a luz, a direção que esses irmãos vão tomar para seguirem em frente na sua jornada. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, todos esses irmãos que tenham em ti o exemplo a seguir, a progredir e a crescer. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, que o plano espiritual possa levar o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Levem também o nosso arrependimento pelos males praticados, que possamos seguir em frente, Mestre Jesus, para e passo com esses nossos irmãozinhos, para que possamos chegar no mundo espiritual juntamente com eles e com o amor de Jesus. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar por todos os lares de desarmonia, que a tua luz branca esterilizadora invada todos esses lares e traga a paz, o amor e o carinho a todos aqueles que moram nesses lares de desarmonia. Que a paz possa voltar a esses lares, que a tua luz branca esterilize e retire fluidos negativos que ali possam existir. Nós vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa iluminar a todos, ajudá-los, fortalecê-los espiritualmente. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, Mestre Jesus, quer sejam crianças, jovens ou adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar e resgatar esses irmãos que buscam ser trazidos para os seus lares. Nós vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos aqueles cujos nomes estão na nossa live de hoje, no chat da nossa live de hoje, e também por todos os irmãos que assistem à live conosco. Que a tua luz, Mestre Jesus, possa abençoá-los, trazer-lhes a paz, o equilíbrio, e que cada um desses irmãozinhos receba muita luz, muito fortalecimento. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca penetre em cada um dos cômodos do nosso lar, eliminando miasmas, fluidos deletérios. Que se houver irmãozinhos ali nas nossas casas, com o objetivo de trazer a discórdia, que eles possam ser
encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente em nossos lares. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que nós possamos receber a restauração do nosso corpo espiritual, a restauração das nossas energias, do nosso fortalecimento, da nossa fé, para que nós possamos seguir em frente na nossa jornada, Mestre Jesus, sempre contigo ao nosso lado. Vamos pedir também as correntes do plano maior da espiritualidade que fluidifiquem as águas que cada um trouxe a esta casa, assim como as águas daqueles que as colocaram sobre as suas mesas, acompanhando a nossa live via internet ou virtualmente. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Vamos agradecer a Jesus, as correntes do plano maior da espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de doarmos energia, a oportunidade de recebermos energia, a oportunidade de estarmos nessa casa que com tanto amor nos aguarda. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos prontos e preparados, com as nossas cabeças ligadas em Ti, para receber o máximo que aqui viemos buscar. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos aos nossos recadinhos. Temos uma lista de recadinhos aqui. Primeiro, falar do nosso bazar, que se encontra na saída da nossa sala de cromoterapia. Aqueles que quiserem adquirir alguma coisa, essa aquisição servirá para as nossas cestas básicas, para a manutenção da nossa casa. Vamos comentar também que distribuímos as cestas básicas. Aqueles que puderem nos ajudar com mantimentos, com gêneros alimentícios secos, nós também agradecemos demais. Vocês podem deixar com o Luiz no bazar, ele vai receber lá também. Nós temos nas terças-feiras, vai recomeçar em março, o nosso curso básico e o curso de orientação e educação mediúnica. Aqueles que tiverem interesse em participar, podem falar com a Margarida aqui na recepção, ela vai encaminhar os nomes e telefones de vocês para incluí-los no grupo. Normalmente essas aulas, esses cursos, são aulas virtuais, para que facilitem vocês participarem. Nós temos entrevista de orientação na quinta-feira. Aqueles que tiverem interesse em participar da entrevista, podem também agendar com a Margarida. Ela agenda para amanhã com o Cláudio Mir, que fará as entrevistas no período entre 17 e 21 horas. Essa entrevista serve também para orientação de vocês, para alguma conversa, para algum esclarecimento sobre a casa, sobre a doutrina espírita. Nós temos no sábado, que vai ser no próximo sábado, um tratamento de cura. É um tratamento especial feito na sala de cromoterapia, onde entra apenas um paciente por vez, e na sala ficam todos os médiuns a doar a sua energia. Aqueles que quiserem participar do tratamento agendado de cura, que o próximo será no dia 8 agora, tem que passar obrigatoriamente pela entrevista de triagem com o Cláudio Mir. No andar de cima nós temos uma biblioteca com inúmeros títulos. Aqueles que gostarem de ler, que tiverem interesse, é só passar lá, retirar o seu livro e boa leitura. Aqueles que trouxeram água, ótimo, chega na sala de cromoterapia, por favor abram a tampa para fluidificar. Aqueles que não trouxeram e quiserem água, o Luiz também tem lá no bazar para vender, tá bom? Nossas lives são feitas hoje, virtualmente, é um projeto híbrido, feito pessoalmente, feito via internet, e a outra live nossa é no domingo
às 20 horas. Então, tudo pelo Facebook. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus ilumine vocês. Nós temos também uma rifa de um liquidificador para ajudar a nossa casa. Aqueles que quiserem, cada número custa R$5 e podem adquirir o número com a margarina. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Boa cromoterapia.